Oi pessoal, a gente está aqui com mais um vídeo do Vlog Diários e hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês perguntaram muito pra gente, então a gente achou super legal de fazer um vídeo especial que é sobre inglês na medicina mais especificamente. Então, a gente sabe que muitos de vocês têm essa dúvida da importância do inglês na medicina, justamente porque ainda não está preparado, não é fluente, não tem algum certificado, nunca fez curso e quer saber, tipo, se tem que correr atrás, se precisa estudar, quanto vai ser válido e o quanto é necessário saber inglês num curso de medicina. Então a gente vai tentar falar mais ou menos a nossa experiência e o porquê a gente acha importante de saber pelo menos um pouco do inglês para ajudar não só para medicina, mas aí vai para qualquer curso que você for fazer. Então a gente achou legal de contar um pouquinho da nossa experiência própria, assim, de como a gente aprendeu inglês e o quanto a gente usa hoje, porque a minha relação com o inglês é um pouco diferente da Bianca. Então nós achamos que vai ser legal para vocês terem referências diferentes, exemplos diferentes. Eu já disse em alguns vídeos que sempre fui apaixonado por aprender línguas e desde criancinha, assim, eu já gostava de inglês. Mesmo quando eu tava lá no, sei lá, ensino, não sei quando a gente começa a aprender inglês, no ensino fundamental 1, eu já gostava das aulas de inglês, eu já gostava de fazer as tarefas anteriormente à professora. Então, nisso fui me apaixonando pelo inglês. E além de aprender na escola, eu gostava bastante de jogar videogame. Então, uma grande motivação para eu aprender inglês era poder entender o que o videogame estava dizendo, para poder passar de fase mais rápido e saber o que eu estava fazendo. Então, eu já me dediquei bastante a aprender inglês desde cedo, desde criança mesmo. E eu pedi para minha mãe me colocar num curso de inglês, ela achou eu também muito importante, já estava pensando nisso. E então já fiz curso de inglês desde, não sei, ensino fundamental 2, alguma coisa assim. E então já fui me preparando bem cedo de uma maneira boa para o inglês. Então, quando chegou na época do vestibular, eu já tinha acabado o curso, já tinha estudado bastante durante a minha vida inteira, então não foi uma grande dificuldade. Eu já me sentia bem preparado tanto para o inglês do vestibular, quanto se fosse necessário para outras situações. Tipo assim, eu já lia livro em inglês, eu já conseguia acessar um site de notícias em inglês e entender bem. Então, eu já estava me sentindo seguro em relação ao inglês. Então, não foi uma coisa que eu estranhei muito na hora que eu cheguei na faculdade. Como a gente adiantou, né, a nossa história é um pouco diferente. Eu já era aquela pessoa na escola, assim, desde o Fundamental 1, quando a gente começa a ter inglês, que eu não sei porquê não gostava de inglês. Eu sempre tirava boas notas em todas as matérias, mas o inglês era a minha nota mais baixa, assim, não que eu tirasse nota vermelha, mas era, sei lá, 6, 7, pra quem gostava de tirar 10, assim. Então, eu sempre tive aquela dificuldade. Eu ainda era professor dependente também, eu não gostava muito da minha professora. Aí eu mudei de escola, cheguei na outra escola e todo mundo sabia muito, eu não sabia nada, não fazia curso. E naquela época ainda não sei, eu não pensava muito, meus pais também não pensavam muito nisso, então passou. Aí quando chegou no ensino médio, eu fui fazer técnica de administração, começou a ampliar um pouco meus horizontes, eu percebi que inglês é uma coisa assim, fundamental para todo mundo, hoje em dia tem que saber inglês, assim, a gente vê esse mundo globalizado, qualquer área que eu fosse seguir, eu pensava que eu tinha que saber pelo menos o básico de inglês. Então eu fui lá e falei, acho que eu quero fazer curso, pedi pra minha mãe e entrei numa escola. Então eu fiz escola durante o ensino médio, curso de inglês, né? E pedi pra entrar no básico, porque eu já tinha aquele trauminha, assim. Então eu entrei no básico, fui. Daí fiz 2 anos de cursinho e fazia junto o inglês. Na verdade, eu fiz mais no meu primeiro ano de cursinho. Eu fiz 4 anos de inglês. Não foi tanto tempo, assim, quanto a maioria das pessoas fazem, né? Mas eu achei que foi o suficiente, porque eu consigo, hoje em dia, ler textos, já li livros, não livros tão complexos, fui progredindo, mas assim, todo o meu aprendizado foi meio que no ensino médio e cursinho, porque eu vi que era importante, então fui lá. Então eu aprendi muito lendo sites também e foi isso. Então eu sabia que era algo que eu tinha que aprender e quando eu cheguei na faculdade eu percebi realmente que valeu a pena eu ter feito isso nessa época de ensino médio, cursinho, porque tem me ajudado bastante agora. Então a gente contou até agora como a gente aprendeu inglês assim no geral. Mas vocês perguntam bastante pra gente o quanto a gente usou do que a gente já sabia na faculdade, quanto a faculdade cobra que você saiba inglês. Então assim, nenhuma aula é dada em inglês, a gente não tem que fazer nenhum trabalho em inglês. Então
teoricamente, não é obrigatório você saber o inglês formal, assim, a nível universitário. Mas o que a gente vê na prática? Que é muito importante e ajuda bastante. Se você souber inglês, é um grande plus, assim, no seu aprendizado. Você abre muito seus horizontes, possibilidades para você aprender, para você conseguir recursos didáticos, para você procurar informações extras e confiáveis. Isso, o inglês ajuda muito aqui na faculdade. Então, muitos de vocês veem as nossas fotinhos lá do Snap, nossos posts, e a gente coloca muito livro, texto que a gente está estudando e tudo em inglês. Porque realmente o que a gente usa o inglês mesmo assim, no dia a dia é com leitura. A gente pega muitos livros na biblioteca, porque a gente não tem condição de comprar todos, e os livros mais recentes geralmente são em inglês, porque eles saem, aí passa 1 ano, 2 anos, faz aquela tradução para depois sair em português. Então tem livro que saiu, por exemplo, esse ano passado, que ainda não tem a tradução. Então se a gente quiser estudar com esse exemplar, a gente tem que ter uma noção básica de inglês mesmo. E outra coisa que a gente lê também para estudar são artigos de revisão e artigos científicos em geral. Esses artigos, eles são publicados por periódicos. Periódicos são tipo revistas científicas, então tem várias super famosas, e eles são publicados em inglês porque é a língua universal, né, que a gente diz, para comunicação universal. Então a gente tem acesso aqui pelo Wi-Fi, pela faculdade, tem acesso a esses periódicos. Então a gente baixa porque nesses periódicos tem todos os resumos dos últimos achados e dos últimos consensos sobre os tratamentos, sobre as novas causas que vão descobrindo, novos genes, detalhes. Tudo isso é muito novo. Vocês devem ouvir isso no cursinho, na escola, que biologia, ciência é uma coisa que muda muito, então sempre tem coisas novas. Sempre tem alguém pesquisando um gene novo, alguma coisa que interfere nas doenças, novas bases, princípios. Então tudo isso é publicado muito rápido. Então, como eu falei, demora para ser traduzido, então por isso que a gente acaba lendo mais inglês mesmo. Bom, então esse a gente acha que é o uso mais básico do inglês para alguém que está na faculdade, tanto de medicina como qualquer outra. Eu acho que é saber ler artigos e livros atualizados, porque tudo vai estar em inglês e a tradução demora, às vezes nem tem. Agora, se você tiver um domínio um pouco maior da língua, isso vai te ajudar muito em outros aspectos também. Então, por exemplo, se você é interessado em fazer pesquisa, você quer se tornar um pesquisador, quer trabalhar nessa área, é muito importante que você saiba escrever e talvez falar um pouquinho de inglês também, mas escrever principalmente. Porque depois que você faz uma pesquisa, o seu intuito é publicá-la para que todo mundo possa ler e o conhecimento seja difundido. E uma boa parte dos artigos científicos é escrita em inglês, porque quer ser publicado em revistas reconhecidas, porque quer que o mundo inteiro possa ler e espalhar o conhecimento, enfim. Então, as revistas exigem que os pesquisadores mandem o que eles encontraram escrito em inglês. Então, se você souber escrever, tiver um domínio dessa parte da escrita, isso vai ajudar muito você nessa área. Claro que no começo você sempre vai ter um orientador com você e ele já vai ter um domínio de inglês, mas se você souber, ajuda bastante. Você já vai ficar menos dependente nessa parte, por exemplo. Então, como a gente disse, né, saber ler inglês é bom para você poder estudar bem, saber escrever já vai te ajudar num processo mais de pesquisa, um estudo mais avançado. E agora, a importância de você saber falar, se comunicar bem em inglês, ou pelo menos um nível meio básico, intermediário, é para você fazer um intercâmbio. Intercâmbio é uma das coisas mais fantásticas que tem. Aqui na faculdade tem muitas oportunidades, a gente inclusive vai gravar com certeza vídeos sobre isso, a gente só está se organizando, mas tem muitas oportunidades. Então, normalmente eles pedem para você ou a língua nativa do país em que você vai, ou então o inglês, porque o inglês é tido como uma linguagem universal. Então, por exemplo, se você vai para a Rússia, você não necessariamente precisa saber russo, você tem que saber inglês, porque lá todo mundo vai conseguir se comunicar com você pelo inglês. Então, normalmente quando você faz essas aplicações, eles pedem que você tenha algum certificado, alguma coisa que comprove. E principalmente é o TOEFL, né, que é o master para a universidade, né? Ele é uma prova, um certificado de inglês, nível de inglês, bem voltado para a universidade. Para estudantes de universidade vão fazer tipo um estágio, um curso. Então, a própria prova do TOEFL, ela pergunta coisas dessa área científica, da área acadêmica, universitária. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Eu achei muito legal, prestei ano passado.
e consegui bem, então tem umas dicas para dar, achei muito legal. Então, se vocês quiserem, mandem aqui nos comentários. O Fábio é muito bom em inglês, ele está tentando me convencer a fazer o TOEFL. Eu tenho um pouco de medo, eu vou confessar para vocês, mas meu plano da vida é estudar mais um pouco para prestar essa prova. Mas então, essas são as oportunidades, as coisas que são ajudadas se você souber o inglês, né, esse idioma. Então, como a Bianca disse, esses são os usos do inglês na faculdade. A gente acha que é muito legal se você souber inglês. E se não tem um domínio tão bom do inglês, um dos conselhos que a gente dá é de investir tempo nisso, sabe? É uma habilidade muito legal que vai te ajudar não só na faculdade, mas em toda a sua vida. Vocês vão ver como isso abre os horizontes de uma forma imensa. Você pode pensar que não é tanto assim, mas realmente, nossa, o tanto de coisa que você aprende nova sabendo inglês é um absurdo. Então, pelo menos se eu tivesse um conselho para dar, tipo, de uma habilidade extra para você aprender, com certeza seria inglês. Quando a gente fala para vocês começarem a investir em inglês, não significa que você tem que começar hoje a estudar pensando que você tem que ficar fluente muito rápido. Até porque a fluência de falar é mais quando você for fazer o seu intercâmbio. É na prática. É na prática não tem mesmo, outro jeito. exatamente. Mas você ter noções, começar a pegar vocabulário, entender quais são o mínimo da gramática, é importante para quando você entrar na faculdade e quando você estiver estudando. Então vale a pena você estudar. Se você não tiver condições de fazer um curso de inglês, a gente sabe que muitas vezes é caro, inacessível. Tem muitos sites pela internet que você consegue estudar. Tem aplicativos que você pode pelo menos fazer o básico para depois pegar um material, pegar um livro bom, que a gente consegue comprar também em livraria. Livro vem CD, vem ajudando. É uma oportunidade incrível. Nossa, né? Se você não tem condição de pagar um curso de inglês, tudo bem, porque eu tenho convicção e eu tenho muita certeza de que o que faz o diferencial para você aprender uma língua é a sua vontade própria, a sua automotivação. Tem muita gente que fica 10 anos em curso de inglês e só aprende o básico, assim. Tem gente que estuda sozinho por 1 ano e sai falando muito bem. E qual que é a diferença entre essas duas pessoas? Principalmente a motivação. A pessoa deve estar indo para o curso assim, mas nem querendo aproveitar, nem estudando de fato, não está querendo aprender a aproveitar a oportunidade. E a outra, a pessoa, mesmo não estando em um curso, ele vai atrás porque ele gosta, então vale a pena, sabe? Dá para aprender sozinho, não precisa ser uma coisa totalmente formal de tenho que pagar e ir 2 vezes por semana naquele lugar. Tem que ser uma coisa que você faça porque você gosta, porque você sabe da importância, e você consegue muito facilmente hoje em dia achar recursos extras que não uma aula formal, sabe? Hoje em dia com a internet isso possibilitou muito o aprendizado de línguas. Então essa é a nossa mensagem. A gente queria incentivar vocês, se vocês ainda não têm nenhuma noção de inglês ou está muito no início, não desanimem, e agora é a hora de vocês começarem. Não tem problema também no começo da faculdade vocês estudarem junto o inglês, mas se vocês se adiantarem um pouquinho junto com o cursinho e tudo mais, já é um grande avanço. Como o Fábio falou, nada penoso, nada super intenso. A gente conhece pessoas que fizeram várias maneiras. Tem gente que estudou sozinho inglês e conseguiu aprender antes da faculdade. Tem gente que estudou sozinho inglês durante a faculdade. Tem gente que fez curso de inglês durante a faculdade, sabe? Então, não importa assim quando, mas a gente acha legal em algum momento você começar a investir nisso. E o quanto antes você começar, para você é mais segurança. Então, você pode começar com... Agora a gente vai falar as dicas, né? A gente tem várias dicas para vocês. A gente até pensou, assim, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode escrever, não sei, gravar alguma coisa de dicas mesmo de como estudar inglês. Como a gente tem os blogs, a gente pensou talvez postar lá e vocês poderem acessar. Então, algumas dicas estudar, por exemplo, com música, estudar vendo vídeo, filme, clipe, qualquer coisa. Tem muitas formas, tem sites muito interessantes. Eu usava muitos sites porque eu fazia um curso numa determinada escola, mas eu também tinha uma necessidade de mais materiais. Então eu buscava bastante pela internet, além de livros extras. Então a gente tem algumas dicas para passar para vocês. Então se vocês tiverem interesse, podem falar pra gente, mandar mensagem, escrever aqui nos comentários, que a gente vai tentar fazer então algum post, alguma coisa especial de como estudar inglês. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender um pouquinho como o inglês é usado durante a faculdade e por que a gente acha importante se você ainda não sabe, investir nisso, de aprender, correr atrás. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, podem deixar aqui nos comentários, a gente vai responder, podem mandar mensagem.
A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, mandem cartinhas pra gente na nossa caixa postal. Por hoje foi isso e até a próxima, pessoal.